Como é que é, pessoal? Bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o vosso bom Dalino. Para quem não me conhece, essa recomendação eu recebi diretamente da Taília Mendonça a partir do Instagram. Taília, tamo junto. Muito obrigado. Um abraço para você. Vimos aqui já um vídeo delas, né? Onde elas falaram mais ou menos como é que é a vida na Venezuela, como é que esse regime é fudido pra caralho. De novo, aqui temos mãe e filha, com o título do vídeo: As sanções dos Estados Unidos da América quebrou a Venezuela. Venezuelanas contam tudo sobre a ditadura. Inscreva no canal de notificações de partilhar de pessoas interessadas. O link do vídeo original está aqui na descrição. Será que realmente a Venezuela quebrou? A situação piorou por causa das sanções que fez os Estados Unidos? ¿Será que en Venezuela hay carros más lindos que en Brasil? Sim, sim. Os Estados Unidos da América tem uma boa parcela na queda econômica da Venezuela. Acho que não precisamos ler muito para saber que qualquer tipo de situação econômica automaticamente faz um país se fuder pra caralho. Por exemplo, um país que é tão rico em petróleo que o único recurso, única receita é o petróleo, e ainda recebe mais uma sanção para não conseguirem vender seus próprios petróleos para o mundo inteiro. Sabe, fica como? Estraga, né? Hoje, isso aqui e muito mais vocês vão saber agora no vídeo. Thaís e Tailene no Brasil. Thaís e Tailene. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no nosso canal. Para quem não nos conhece, meu nome é Tailene. Thaís, la mãe. E somos mais La mãe. A senhora não fala bem português. filhas venezuelanas morando aqui no Brasil. Antes de começar, né, o nosso tema de hoje, eu queria agradecer para vocês que muito mencionaram nos comentários do último vídeo que tinha um youtuber angolano que fez uma reação ao nosso vídeo aqui no canal, que é um dos mais vistos, né? Então, muito gratidão mesmo. A gente, sinceramente, agradecemos o apoio de vocês. E Pô, quem agradece sou eu, né? Poxa, sinto-me lisonjeado. Sabe como é que é, né? Eu que agradeço, Thaís. Eu que agradeço, mano. Tá? nosso conteúdo está se espalhando, né? E chegando para muitas pessoas e até youtubers, né? Que são muito importantes para nós, para saber que nossas informações, nossas verdades e o que a gente compartilha aqui está servindo. E muitas pessoas gostam realmente de se informar do que aconteceu na Venezuela. Muito obrigada ao youtuber angolano Nun Danilo. Mas vai lá, vou reconsiderar. Não dá ali, não, vou reconsiderar. por haber publicado nuestro vídeo y haber dado más repercusión a la verdad de lo que acontece en la Venezuela. Muito obrigado, Nunda. Muito obrigada mesmo, cada um de vocês. Mas também o vídeo de hoje vamos estar ampliando, né? Incrementando algumas informações nesse tema do que realmente aconteceu na Venezuela para que tudo piorasse e chegasse à situação tão crítica que está o dia de hoje. Queríamos mencionar aqui para vocês que eu li um comentário nesse vídeo, né? Que uma pessoa disse que a situação na Venezuela está tão crítica, tão feia assim, pelo bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Será isso aí realmente uma verdade? A gente vai estar contando para vocês, porque na época que aqueles bloqueios às contas externas foram impostos pelos Estados Unidos, a gente estava lá na Venezuela. Então, sabemos realmente o que vamos estar falando aqui para vocês e também explicar uma verdade, porque eu acho que muitos de vocês estão confusos nessa parte, porque que aconteceram aquelas sanções ao nosso país por parte dos Estados Unidos. Poxa, eu achei, agora eu tô a ver esse vídeo, é bem pertinente, né? Porque hoje em dia muita gente sabe que Venezuela não é um país já tão amigável assim, né? E muita gente foge de lá por questão de perseguição política e tudo mais. E que as pessoas lá são obrigadas a fazer coisas que não são. Não existe liberdade de expressão, não existe liberdade de quase nada. Até para você ter liberdade para certa coisa, tem que fazer um memorando no caralho, você tá brincando. Mas aí a gente pensa, né? Quais são os verdadeiros motivos das ações? Muitas pessoas pensam, né, que foi diretamente para atacar o nosso país, a Venezuela, mas não, realmente era para atacar, ser tipo uma estratégia para que o ditador que ainda está lá saísse do poder. O que quer dizer isso? Se era feita uma venda de tanta quantidade de petróleo, de minerais
eles, em vez de investir, né, no nosso país, porque a situação está tão crítica assim, não. O que eles faziam? Eles compartilhavam uma quantidade, né, do lucro e eles exportavam, né, eles levavam para o exterior. E o que fez os Estados Unidos? Congelar, tipo, bloquear aquelas contas externas, contas das pessoas que governam a Venezuela. Então, era simplesmente uma estratégia. Eles tentaram, né, tipo, atacar os governantes para que eles saíssem do poder, que eles deixassem o nosso país tranquilo, né, que a gente conseguisse mudar aqueles poderes tão corruptos, mas não aconteceu, ficaram bloqueios, e não foi para atacar diretamente o nosso país, era para certas pessoas que provocaram a situação tão feia da nossa Venezuela. Olha só, eu ainda acho, Taile, que, por exemplo, né, os Estados Unidos da América tomou uma ação muito rigorosa perante o governo venezuelano, porque tinha presidentes e alguns vagabundos lá que dominaram o país de uma forma muito radical. Isso é fato. Só que também os Estados Unidos da América, com essa todas as ações, automaticamente penalizou a população, né? Que são vocês que viveram lá por muito tempo. Porque se os Estados Unidos da América não tivessem penalizado dessa maneira, né? Eu acredito que a Venezuela não deveria recorrer na Rússia, entende? Porque um país quando recorre à Rússia e à Cuba é porque já estava fugido, entende? Porque se os Estados Unidos da América não tivesse dado muitas ações rigorosas, ou tivesse dado alguns limites, só limites, acho que as coisas não estariam da forma que está hoje, né? Porque o governo venezuelano se sentiu tão encurralado que, mano, a única esperança dele foi a Rússia e a China. Só. A história venezuelana é tão interessante que existe uma série, acho que é Tom Klein. A segunda temporada da série Tom Klein fala mais ou menos da Venezuela. Para quem quiser assistir, pode ir lá assistir, né? Fala de uma Venezuela alternativa, né? Com o mesmo governo, com o mesmo regime, com o mesmo sofrimento ao povo e tudo mais. Mas é uma alternativa, entende? Vão lá assistir, né? A série Tom Klein, que acho que foi estrelado por Jim Carrey, acho que é isso aí. Aquele magia do The Office. A série fala mais ou menos como é que o governo ditador lá toma as decisões e tal. É muito interessante essa série. Eu recomendo, né? Tudo isso como atividades criminosas do regime e, obviamente, né, violações dos nossos direitos, os direitos humanos. Eles estavam lucrando, roubando o povo, a Venezuela. Bloqueo de bienes públicos, pero de ellos, de los funcionarios del gobierno de Maduro, ¿tá? En la Venezuela, una persona que quisiera ser candidato presidencial tenía que ser primeramente profesional en el ramo de la ingeniería, del derecho, economía. Tenía que ser, luego, tenía que ser una persona casada, ok. Y más ahora, con la revolución, con todo el desastre que tienen en Venezuela, ellos pusieron un presidente que no tiene educación, que nunca estudió. Lo único que hizo, empezando, siendo joven, fue ser guardaespaldas, porque no tenía profesión, no tenía nada, tenía que trabajar, la familia você vai a trabalhar. Para quem não está entendendo espanhol, ela praticamente está a falar que antigamente, para você se candidatar à presidência, tinha que ter uma família estruturada, tinha que ter educação, tinha que ser especializado em uma determinada área, né? Porque também um matumbo não pode governar um país. Só que depois da revolução e depois de muitos conflitos, entrou no governo alguém que não tem educação, né? Que no caso é o Nicolás Maduro, não tem educação, não tem respeito e, mano, não tem nenhuma consideração pelas pessoas que lutaram pelo país, entende? Y lo primer trabajo fue de guardaespaldas y el segundo fue microbusero, motorista de ómnibus. No tiene educación, fue puesto a dedo por Hugo Chávez Frías en el poder ahí en la Venezuela. O sea, como Venezuela paró de ser un país democrático, siendo ahora un país socialista, comunista, donde ponen un presidente a dedo. A dedo. Esa es la verdad de Venezuela. Ya en Venezuela no vale, no, si estudias, no. Tú puedes estudiar el tiempo que tú quieras, más viene un autobusero y lo ponen por encima de ti. Quer dizer que na Venezuela, quanto mais você for burro, mais a chance de você ser presidente. Para que gobierne un país, un lindo país como Venezuela. E é muito engraçado, sabe, pensar nessa posição, porque muitas pessoas seguramente mereciam aquele poder, sabe? Para governar um país, vocês só têm que pensar
e ter a noção da quantidade de coisas que tem que ter na mente, os conhecimentos somente para executar um poder, ser uma pessoa profissional, saber como ter relações com outros países, como saber administrar, né, os recursos que tem um país. Mas não, o que aconteceu no nosso, uma pessoa sem uma profissão, né, que realmente precisa ter, e que era motorista de ônibus. Para quem não sabe, né, agora eu estou contando aqui, a gente está contando aqui para vocês que o atual presidente do nosso amado, né, nosso querido país, era motorista de ônibus e somente está no poder porque decidiu ser parte de um partido, que era o partido que estava Hugo Chávez Frías. Ele somente foi um seguidor daquela revolução, né, a revolução socialista da época. Yeah. E aí Chávez seguramente gostou dele e agora sim, é. Então, um dos maiores ditadores da nossa época é um maluco que é um simpatizante deles. Escolheram, né? Escolheram porque gostavam realmente dele, mas não merecia. Vocês somente têm que pensar na situação da Venezuela e como está no nosso dia agora, como é que ele está realmente. Porque un presidente sin educación, sin noción de lo que es Lo que está economía, haciendo. cómo llevar las riendas de un país, cómo administrar. Ellos solo aprendieron algo. El dinero, pome donde hay, que yo agarro. Eso fue lo único. Ellos no tienen interés de cambiar la historia de Venezuela, de que Venezuela sea cada día mejor. No. Ellos lo que quieren es ponme donde hay, que yo agarro. Eso es todo lo que ha pasado. Eso ha sido, y si no fuese por eso, por lo que han hecho los Estados Unidos, Gran Bretaña, que han retenido y han confiscado el oro de la Venezuela, porque antes de que pasara eso, llegaron toneladas de oro a Venezuela. Ninguém sabe dónde está esse. Ninguém sabe qué pasó, qué aconteceu con las riquezas de Venezuela. Então quer dizer que os Estados Unidos da América, se não tivessem tomado essa ação, o governo seria mais poderoso e humilharia mais ainda a população também, né? ¿Dónde están? Filhos da elite chavista curtem boa vida mesmo com crise na Venezuela. Parentes de membros do governo bolivariano são jovens e milionários e gostam de ostentar a fortuna na web, como leques com notas de dólares. Olha só, estão a ver essas machetes? A machete angolana é mesmo assim também, entende? Um dos países que também tem mesmo essa característica que onde os filhos de governantes esbanjam dinheiro. Angola, temos Moçambique, temos República Centro-Africana, temos aqui a Guiné Equatorial, entende? Temos quase tudo isso. É bué triste, mano. Precisamos de academia, entende? Venezuela está aconteciendo que personas ignorantes andan en Ferrari, andan en Lamborghini, andan en Land Rover. ¿Por qué? Porque son ostentosas, no tienen nada en la cabeza, no tienen. Quieren ostentar poder. Viver da aparência. Isso. Muchas personas falan que en Venezuela hay carros de lujo, pero hay fuentes de trabajo. Hicieron fuentes de trabajo en Venezuela. No, porque Venezuela es un país de ricos, de enchufados. Todo el mundo tiene carros nuevos porque le gusta es ostentar. La ignorancia siempre es así. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Realmente na Venezuela, será que tem novos ricos, que tem Ferraris? Eu já li um comentário, né, de uma pessoa do nosso país que comentou que na Venezuela tem melhores carros que aqui no Brasil. Mas... Tipo, será? Meu Deus, será que qualquer habitante, o cidadão, vai ter um Ferrari, um Lamborghini, será? Mas... Land Rover? Oh, meu Deus. Então, não. Maravilha. O quê? Porque, sinceramente, eu não entendo, sabe? Como que pessoas ainda fazem esse tipo de comentários. É só analisar a situação. Se uma pessoa tem esse tipo de auto, o que significa? Que tem alguma pessoa que é do poder do ditador. Como que minha mãe disse, enchufada. Significa uma pessoa que tem conexão com o governo. E ele vai começar
a extrair, né, ganâncias daquele poder, somente porque eles ficam roubando e vão distribuir para os seus parceiros, seus colegas, né? Quem não quer isso. São os bajuladores, os tais bajuladores. Mas a política é muito suja mesmo, é muito suja. Não vamos dizer que né, quem tem algum país, né, que tudo é justo, porque não é justo, né? Infelizmente. Mas tem pessoas, meu Deus, que simplesmente não dá para acreditar, sabe? O que aconteceu com os recursos da Venezuela? Por que que os Estados Unidos fez o bloqueio? Esse vídeo aqui é muito interessante para a gente reagir só uma única parte. Não sei porquê, mas os vídeos que até ele faz são muito interessantes, entende? Eu demorei um pouco para comentar sobre esse vídeo, tá, eles? Porque eu tô fudido no quê, tá entendendo? Tô com dor de garganta, tosse, tá? Então tô tomando aqui alguns antibióticos, até emagreci e tal. Por isso que até demorei bastante para trazer vídeo. Olha só, vamos estar a comentar aqui essa primeira parte que a gente viu. Eu acredito que para um governo ser justo, precisa ter pessoas capacitadas para governar aquele tal país. Pessoas que conseguem olhar ao próximo, pessoas que entendem sobre a matéria. Por isso que hoje em dia, para você governar um país, quais são os requisitos necessários? Uma família estruturada, entende? Uma educação bem dada, né? Se bem que hoje em dia os pais não estão lá para dar tanta boa educação, mas existem pessoas que, com o pouco que têm, conseguem ter uma boa educação e precisa ter uma profissão, entende? Uma profissão do gênero de bater a cabeça, como ciências políticas, ciência geográfica, engenharia e tudo isso. Só que o que se vê na Venezuela é tudo contrariamente diferente. O Gustavo disse que o Maduro é que tem que governar porque simplesmente gostou dele, entende? E o maluco chegou no poder e começou a tocar o terror. A população começou a ficar pobre do nada. Os bens públicos já não eram mais bem públicos. Pessoas começaram a morrer de falta de coisas básicas como saúde, né? Fora a educação, não tem educação. Como vimos no vídeo passado, tá eles que a educação da Venezuela é totalmente diferente do resto do mundo, né? Do resto não, porque existem outros países aí que dão uma de Venezuela. Mas que é muito complicada a educação lá. Te ensinam a aprender sobre o mundo militar. E mulheres, para ter alguns benefícios, lhes aconselha a engravidar aos 14 anos, entende? Bem, isso aí. Vamos ver o próximo vídeo daqui a pouco. Muito obrigado por vocês que estavam do outro lado. Se inscrevam no canal. Não se esqueça de partilhar o vídeo. Tchau.